Fala pessoal, beleza? No site resolvidasfisica.com está lá um exercício 149, eletricidade eletrostática força elétrica. A questão fala que na figura estão representadas duas pequenas esferas de mesma massa, 0,048, eletrizadas com cargas de mesmo sinal, repelindo-se no ar. Elas estão penduradas por fios isolantes muito leves, que são esses aqui, e inextensíveis, de mesmo comprimento, e tem um comprimento de 0,09 metros. Observa-se que, com o tempo, essas esferas se aproximam e os fios tendem a tornarem-se verticais. A letra A pergunta por que disto? O que causa a aproximação dessas esferas? Durante essa aproximação, os ângulos que os fios formam com a vertical são sempre iguais ou podem tornar-se diferentes um do outro? Vejam só, é melhor escrever para você ver e anotar e vou falar ao mesmo tempo. Eu escrevi, a minha resposta seria desta forma. Como os fios são isolantes, assim a explicação é uma transferência de cargas, que no caso é elétrons, para o ar. Ou seja, essas duas esferas estão perdendo elétrons. Logo, elas estão se tornando neutras. Olha o que eu coloquei. Logo, a força elétrica diminui, pois elas estão ficando neutras. Outro ponto importante é que as esferas são idênticas, mesmo formato e dimensão. Devemos presumir que a transferência de carga é igual em ambas. Logo, os ângulos serão sempre iguais. Se um desce 30 graus, o outro vai descer 30 graus também. Se um desce 10, o outro desce 10, pois os pesos são iguais e as forças elétricas irão diminuir iguais, independente da carga, pois ali é a terceira lei de Newton. Já na letra B, que é uma questão um pouco mais complicada, tá? Fala assim: suponha que na situação na figura, o ângulo alfa é tal que o seno de alfa é 0,6, o cosseno 0,8 e a tangente 0,75. E as esferas têm cargas iguais. Qual é, nesse caso, a carga elétrica de cada esfera? Admitir que a gravidade é 10 metros ao quadrado do segundo e a constante K no vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Eu fiz em outra página só com a letra B para ficar mais fácil da gente observar e fazer essa questão. O que ele quer basicamente é as cargas. Quanto que vale essas cargas? Então, nessa questão é melhor mexer com letra, pois os números irão ficar muito difíceis se você for multiplicando um número com outro. Então, vamos mexer com letra. Olha, ele nos deu a massa, o L, ele também nos deu o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente, que é 0,75. Eu não vou anotar esses, mas ele deu seno, cosseno e tangente. Deu a aceleração da gravidade, a constante K. Só quer saber quanto que vale a carga. Agora, vamos anotar vetorialmente o que está acontecendo com essas duas cargas nessa figura. Colocando os referenciais, vamos colocar as forças: tensão, força elétrica e peso. Vamos colocar a força elétrica como azul, essa é a força peso como roxo, e a tensão como vermelho. A força elétrica, o peso P e a tensão. Vejam só que a força elétrica é repulsiva porque as cargas são iguais, o peso sempre vertical para baixo, perpendicular com a terra, e a tensão na diagonal. E olha, o único vetor que está na diagonal é a nossa tensão. Então, nós temos que desmembrar em Tx e Ty. Para desmembrar Tx e Ty, eu vou colocar os vetores de cor vermelha. Tá aí os vetores Tx e Ty. Olha, para resolver isto, esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, ele é alterno interno deste ângulo aqui, ó, que também é alfa. Vendo isto,
você tem duas relações que, para que isso aqui esteja em equilíbrio, peso é igual a Tx. Outra coisa importante é que força elétrica é igual a Ty. Então, não temos Tx e nem Ty. Só temos massa, o lado, que é o tamanho do fio inextensível, aceleração da gravidade e a constante K. Logo, temos o peso, porque peso é massa vezes gravidade. Não temos força elétrica, pois força elétrica, pela lei de Coulomb, é K vezes Q, e a gente está querendo esse Q, vezes o outro Q, que é a interação entre eles, sobre a distância ao quadrado. Olha, não temos distância e queremos Q. Como que nós vamos fazer? Primeiro, achar Tx e Ty. Tx, como o ângulo é alfa aqui, e esse Ty pode ficar nesse formato, você tem uma trigonometria de triângulo retângulo. Logo, alfa está adjacente a Tx. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é Tx, sobre a hipotenusa T, que é este aqui. Pessoal, lembrando que essa parte aqui, ó, esse vetor é o mesmo Ty, e aqui faz um ângulo de 90 graus. Logo, cateto adjacente sobre hipotenusa, Tx sobre T. Assim, Tx equivale a T cosseno de alfa, que é a mesma coisa do seno. Vamos colocar o seno aqui. Seno vai ser cateto oposto, que é este. Este é o paralelo de Ty, que vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa T. Vejam só, cateto oposto sobre hipotenusa. Esse oposto, novamente, é Ty. Assim, tensão de Y é T seno de alfa. Assim, substituindo, você tem que peso é igual a Tx. Tx é T cosseno de alfa. E Ty é força elétrica, substituindo Ty, é T seno de alfa. Pessoal, se a gente isolar uma tensão, podemos relacionar a força elétrica com peso. Olha só, resolveram essa expressão? Você tem que tensão vai ser peso sobre cosseno de alfa. Passei, está multiplicando tensão, passo dividindo. E agora eu vou pegar essa expressão e substituir aqui. Por quê? Eu quero, novamente, uma relação matemática que tenha peso e força elétrica. Pois peso eu tenho e força elétrica eu posso descobrir de uma outra forma para achar o quê? Então, vamos lá. Força elétrica é igual, em vez de tensão, é peso cosseno de alfa vezes seno de alfa. Como vocês sabem, na trigonometria, seno sobre cosseno é tangente. Então, você tem que força elétrica é peso vezes tangente de alfa. Olha, vamos substituir a lei de Coulomb aqui e a equação matemática de peso para ver o que está faltando para a gente descobrir o quê. A lei de Coulomb é K vezes Q em módulo, só que aqui tudo é positivo, eu já tirei do módulo, Q vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. O peso é massa vezes gravidade vezes tangente de alfa. Olha, Q é o que a gente quer. Como eles são iguais, Q vezes Q, Q ao quadrado. K nós temos, que ele deu no exercício. Massa nós temos, a gravidade nós temos. E tangente de alfa também tem, que é 0,75. Só está faltando para a gente achar esse Q, a distância. Então, o nosso problema agora é achar esta distância. Vamos guardar essa equação com carinho. O nosso objetivo agora é achar distância.
Olha, para achar a distância, nós vamos fazer uma nova trigonometria, que é essa parte aqui, ó. Eu vou chamar essa parte de x. Aqui é alfa e este é L. Você concorda comigo que a distância entre as duas vai equivaler a 2x. Se aqui é x, daqui para cá também será x. Logo, vamos achar x e depois multiplicar por 2. Você tem alfa, e aqui é x, e esta é a hipotenusa. Logo, temos seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é o L. E olha, o L a gente tem, e o seno também. Então, isolando o x, que é a metade dessa distância entre as duas cargas, será L seno de alfa. Se x é L seno de alfa, a distância entre os dois será 2x. Logo, a distância será 2L seno de alfa. Que eu estou dando destaque aqui, olha. Novamente, se aqui é L seno de alfa mais L seno de alfa, será 2L seno de alfa. Então, vamos colocar essas duas equações, substituir D aqui e isolar o Q numa outra página. Então, vai ser K vezes Q ao quadrado, que eu multipliquei Q vezes Q, sobre distância ao quadrado, é igual a massa vezes a gravidade, que esse aqui era o peso, vezes tangente de alfa. Passando a distância para lá e o K dividindo, isolando Q ao quadrado, você vai ter que Q é a massa vezes a gravidade vezes tangente de alfa, dividindo, passa multiplicando, vezes distância ao quadrado, sobre K. Como é ao quadrado, raiz quadrada de tudo isto. Como tudo está multiplicado, podemos tirar essa distância da raiz. Logo, Q é o que a gente quer, vai ser D raiz quadrada de mg tangente de alfa sobre K. Olha, massa nós temos, gravidade nós temos, tangente de alfa, o exercício falou, e o K também, só não temos D. Vamos substituir D lá naquele primeira página, que nós falamos que D é igual a 2L seno de alfa. Por que substituir D? Porque L nós temos e seno de alfa também. Então, está acabando. É só substituir. Logo, será Q igual a D é 2L seno de alfa vezes a raiz quadrada de mg tangente de alfa sobre K. Agora, é só colocar os números, que vai ser 2, o L é 9 vezes 10 a menos 2, que o exercício falou. Está aqui, 0,09 é 9 vezes 10 a menos 2. O seno de alfa, que o exercício falou, é 0,6, que é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 1. Raiz disto, que é a massa, que é 4,8 vezes 10 a menos 3, que ele falou que é 0,048 vezes 10, que é a gravidade. Tangente de alfa, ele falou que era 0,75, que é a mesma coisa de 7,5 vezes 10 a menos 1, dividido pela constante K, que é 9 vezes 10 a 9. Fecha a raiz aqui. Tá aí. Resolvendo essa equação, você tem que Q vai ser 2 vezes 9 vezes 6 é 108 vezes 10 a menos 3. Que eu somei as potências. Conserva a base, somos os expoentes. Menos 2 com menos 1, menos 3. Dentro da raiz, resolvendo todo esse cálculo, vai ficar 4 vezes 10
a menos 12. Então, será 108 vezes 10 a menos 3. Raiz quadrada de 4 é 2. E como é raiz quadrada, uma propriedade de potência é que dentro da raiz, quando tem um expoente, você divide pelo radical da raiz quadrada. Então, 12 dividido por 2, que vai ser 10 a menos 6. Resolver nesse Q, você tem 108 vezes 2, 216 vezes 10 a menos 9. Passando a vírgula para a esquerda, você achará a resposta de 2,16 vezes 10 a menos 7 coulomb em notação científica. Logo, a carga que eles terão é um valor de 2,16 vezes 10 a menos 7 coulomb. Pessoal, a questão em si ela é complicada, precisa de muito treinamento para resolver exercícios simples de vetor, mas quem teve o primeiro ano muito bom, tem aquela equação de vetores com bloco, isso aqui facilita. Tem que ter alguma noção de trigonometria no triângulo retângulo, tá? E você tem que ter a noção do que ele está querendo e o que falta. Por exemplo, estava faltando a distância para resolver, certo? E no início, a gente não tinha tensão, pois o exercício não deu. Então, eu tinha que excluir essa tensão. E a forma de excluir, tirar ela, é fazendo um sistema que foi P igual a Tx e força elétrica igual a Ty, que deu para perceber que os dois apresentam a força tensão, e aí eu substituí, isolei tensão na primeira equação, peso sobre cosseno, e substituí na força elétrica. E aí ficou que força elétrica é peso vezes tangente de alfa. Como eu já disse, força elétrica na lei de Coulomb é K vezes Q sobre D ao quadrado. Nós queríamos achar o Q, nós tínhamos o K e não tínhamos o D. Esse era o outro problema. E aqui já tinha a massa, a gravidade e a tangente de alfa. Para achar D, nós voltamos e fazemos outra trigonometria, né, no triângulo retângulo, que foi seno. Seno de alfa é cateto oposto, que é x sobre hipotenusa, que ficou x, L, seno de alfa. Como há 2x, a distância entre elas foi D igual a 2L seno alfa. Substituí e isolei o Q, como está na segunda página da letra B. Logo, o Q é igual a 2,16 vezes 10 a menos 7 coulomb. Prevejo que vai ter dúvidas. Você pode comentar, tanto no site, quanto no YouTube, quanto no Facebook, que eu estarei ali para te ajudar. Tanto que eu fiz esse aqui direto, essa equação. Se você quer que eu te ajude, eu faço para você no comentário, ok? Muito obrigado e até mais. Tchau!